Nós vamos ver exemplo de pessoa surda, muda, que Jesus foi lá e ele orou e o demônio que saiu. E a pessoa voltou a falar, voltou a ouvir, voltou a ver, pessoas cegas, que era o quê? Doenças, enfermidades causadas por demônios. No caso aí o quê? É uma enfermidade. Não é uma doença. A pessoa nasceu cego, ele não ficou doente para ficar cego. Não sente dor também. Aí é uma enfermidade. Se a pessoa sente dor, dor na coluna aqui, está doendo na coluna, uma hérnia de disco, por exemplo. Aí é dor, é doença. Então causa dor. Mas tudo, doença, enfermidade, Jesus cura tudo. Nós estamos vendo aí uma doença terrível nesses dias que nós estamos aí, né? O estresse, nós temos visto aí a depressão. Gente, é um negócio que não causa dor, mas acaba a pessoa ficando com dor. É uma coisa terrível. Depressão está invadindo para todo lado. Pessoas se suicidando, desesperadas, sem ter esperança. Falta uma ação da igreja. A igreja precisa orar por essas pessoas. Precisa chamar, ungir com óleo, expulsar esses demônios que estão causando essas depressões, esse estresse do dia a dia, essa correria das cidades. Daqui a pouquinho a pessoa está estressada, não está indo para a igreja mais, começa a ficar doente. Então é preciso que a igreja ministre a essas pessoas. Essas pessoas precisam ser libertas, precisam ser curadas. Precisa que a igreja ore. E precisa que essas pessoas passem a ter uma vida diferente, a se interessar por Deus, a ter um tempo para Deus. Então o pecado entrou no mundo, a morte então entrou através do pecado, e a morte passou a todos os homens, e as doenças então passaram aí a toda a humanidade. Então, não era desejo de Deus. Veja bem, Moisés morreu com 120 anos, e a Bíblia dá testemunho de Moisés, diz que a vista dele nunca escureceu, nem a visão dele teve problema. Não ficou doente para morrer. Então veja só que não é prazer de Deus, não é desejo de Deus que aconteça isso. Então nós devemos acreditar que nós podemos, na hora que Deus quiser levar a gente, só retira o fôlego, pronto, acabou. Morreu. Não precisa ficar doente para morrer. Então quando chegar a hora de ir embora, pronto, acabou. Não precisa, vai, acabou. Deus pegou Moisés, agora vai morrer agora. Moisés nem sabia, nem sonhava que ia morrer agora. Estava bem, estava com saúde, subiu o monte todinho para encontrar com Deus lá em cima, conversar com Deus. E Deus disse, agora, pronto. E ele morreu. Então Jesus veio à terra para tratar exatamente disso. Ele veio para cortar a raiz que causa o mal ao ser humano, que é o pecado. Ele veio tomar sobre ele os nossos pecados. A nossa condenação ele levou sobre ele. Então o que o pecado tinha gerado? Doenças e enfermidades. Então, do mesmo jeito que ele levou o pecado, ele levou também as doenças e enfermidades. Então as doenças e enfermidades que existem, que estão em nós, não são nossas. E também não foi Deus que deu. Creia nisso e passe a orar e acreditar e vá buscar até que você receba o seu milagre. Então veja só, a morte entrou no mundo através do pecado. E veja bem que Jesus, quando encontrava o morto, ele ressuscitava o morto. Então a vida era o encontro da morte com a vida. E a vida mais forte do que a morte, porque a vida é de Deus. Então quem morrer antes da hora, quem morrer jovem, que morte é essa? Essa morte não vem de Deus. O plano de Deus é que todos vivam até 120 anos. Não é plano de Deus que alguém morra antes. O pessoal olha lá no Antigo Testamento, aqui 80 anos, 70 anos. Isso é lá no Antigo Testamento, ninguém lá era igreja não. Jesus não tinha vindo morrer por nós, levar os nossos pecados, nossas doenças, enfermidades sobre ele ainda não. Então tome cuidado com isso. Foi Deus que botou doença em Jó? Não, foi o diabo. Mas por que
aconteceu isso? Jesus não tinha levado ainda as doenças e enfermidades de Jó na cruz do Calvário. Jesus não tinha morrido ainda por nós. Então não fique com esse negócio de arranjando desculpa para ficar doente. Não aceite isso não. Ore, acredite, busque a cura. Se esforça, pede, Jesus, aumenta a minha fé. E vai orando, até que de repente a palavra de Deus vai saltar da Bíblia para você. Você vai acreditar nessa palavra e ela vai se manifestar. Então o poder de Deus vai entrar em operação, você vai ser curado, porque você acreditou naquilo que está escrito e que você nunca tinha acreditado. Então nós vamos ver aí que Lucas, principalmente Lucas, escreve muito sobre curas, sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Por quê? Porque ele era médico. Imagine a admiração. Ele fala, mas essa pessoa, ela precisa ser operada. Ela precisa de um médico. Mas aí chegava um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, orava para a pessoa era curada. Mas que coisa maravilhosa! Ele ficava muito admirado. E ele pesquisou os milagres que Jesus realizou. Então ele ficava maravilhado com aquilo. Foi o que mais escreveu sobre esses sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Porque ele era médico. Então ele se interessava muito por isso. E ele viu que o Evangelho era acompanhado, muitas vezes precedido, né? Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos quantas vezes foi precedido o milagre primeiro, depois a pregação. O milagre que foi responsável pelo ajuntamento das pessoas para ouvir a palavra. Veja só, não foi assim no dia de Pentecostes? A multidão foi atraída porque as pessoas estavam falando em línguas. No dia lá do aleijado que andou, que estava na porta formosa, não foi assim? Primeiro o milagre. Aquele aleijado nunca tinha entrado dentro do templo. Não podia entrar, era aleijado. Ele foi curado e saiu saltando e pulando dentro do templo. As pessoas devem ter dito, rapaz, o que está fazendo aqui? Você é aleijado, pode entrar aqui não. E ele disse, está vendo algum aleijado? Onde é que está? Foi curado. Então juntou uma multidão e Pedro pregou a essa multidão. 2.000 almas aceitaram. Antes 3.000 no dia de Pentecostes. Olha só o crescimento. Que coisa maravilhosa. E o que acontecia? Sinal, milagre. Olha lá em Samaria. As pessoas, o evangelho crescia, as pessoas estavam alegres, estavam aceitando a Jesus. Por quê? Lá diz, olha, porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Então existe o sinal que você vê, né? Um aleijado andar, um surdo ouvir, um cego ver. E existe os sinais que você ouve. O quê? Profecia, né? Aí palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. São sinais que você ouve. Então eles viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Estavam todos alegres, se convertendo. Então veja bem que primeiro estava acontecendo um padrão no livro de Atos dos Apóstolos. Pode ver que é assim. Paulo chegou, curou o aleijado, multidão ali, aceitaram Jesus. É assim um padrão. Existe um padrão de pregação do Evangelho. E os milagres estão presentes, as curas, as libertações estão presentes nesse Evangelho. E são a isca, a atração das pessoas para ouvir o Evangelho. Então você começa a pregar e diz, esse Deus que curou essa pessoa aqui, que fez esse milagre aqui, é esse que eu estou pregando aqui. Olha só como é que é mais fácil. E como é que as pessoas são mais convencidas. Então existem por aí, por exemplo, tantos grupos de pregação na rua, né, campanha, né, de evangelização. Fazem culto na rua, passam o ano inteiro fazendo culto na rua. Mas se pergunta quantas almas ganharam? 1 alma, 2 almas, 3 almas. Mas se eles pregassem e todo o culto tivesse um milagre, todo o culto teria 10 pessoas que aceitaram, 15, e 20, e 30, e 100 e tal. Mas não existe conversão. Por quê? Dizem, não, porque agora é muito difícil pregar na rua, não sei o quê. Não, o que está difícil é porque não existe milagre, não existe prodígio, não existe sinal, não existe maravilha sendo manifestada. As pessoas dizem, mas que estão pregando a respeito de quem? Onde é que está o Deus deles? Está morto?
Então é preciso haver o quê? Sinal, prodígio, maravilha, milagre. O Evangelho se prega assim. Aí as pessoas são atraídas, ouvem, sabem que Deus realmente existe, está vivo, está no nosso meio, aí aceitam, se convertem. É preciso voltar a pregar o legítimo Evangelho. Então na parte 1 nós temos aí doenças, perdão e cura. Tópico 1, culpa, perdão e cura. Certa vez Jesus disse a um paralítico que o perdoava, e os escribas e fariseus murmuraram entre si: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Lucas 5:21. Foi por causa dessa incredulidade que o Senhor propôs: qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Lucas 5:23. As palavras de Jesus provocaram espanto na cidade de Cafarnaum. Antes de declarar o paralítico curado, Jesus primeiramente proferiu uma palavra de perdão. No contexto do Antigo Testamento, o pecado e as doenças eram conceitos interrelacionados. Salmo 103:3. Essa era a crença popular de Israel nos dias de Jesus. E o contexto mostra que o paralítico também pensava assim. O ensino neotestamentário revelará que, de fato, há uma relação entre pecado e as doenças. Veja aí João 5,14, Tiago 5,15 e 16. Todavia, devemos observar que nem sempre a lei de causa e efeito pode ser usada para justificar determinadas doenças ou fatos ocorridos. João 9, 1 e 2, Lucas 13, 1 a 5. Na narrativa lucana, Jesus, o Filho do Homem, demonstrou seu poder tratando o problema da alma, removendo a culpa, e depois cuidou do corpo, removendo a enfermidade. Lucas 5,24. Então veja só, quando Jesus se encontra com aquele homem, ele diz, então, os teus pecados são perdoados. Então as pessoas ficam admirando, mas que coisa doida é essa, que blasfêmia é essa, quem pode perdoar pecado é só Deus. Então Jesus diz para eles, qual que é mais fácil? Dizer para ele, teus pecados são perdoados, ou dizer, levante e anda, um homem aleijado. Veja só. É claro que as pessoas disseram, muito mais fácil dizer, seus pecados são perdoados, porque ninguém vai ver. Falou, pronto, foi embora, acabou, ninguém viu nada. É mais fácil. Agora dizer levante e anda é difícil. Então Jesus diz, para que vocês acreditem que o Filho do Homem, ou seja, eu, tenho poder para perdoar pecados. Então eu digo para ele agora, levante e anda e toma a tua cama aí. Levanta e vá para casa. Na mesma hora o homem levantou, pegou a sua cama e foi embora. Então ficaram admirados. E aquilo ali causou um alvoroço. Então as pessoas ficaram atemorizadas, o poder de Deus, a visitação de Deus no meio deles. E era normal a um judeu interrelacionar uma coisa com a outra. Então ele sabia que o pecado trazia enfermidade, doença. Ele sabia disso. Aquele homem também sabia disso, o aleijado. Então, quando Jesus fala, teus pecados são perdoados, então não existe mais motivo para a doença estar nele. O pecado saiu. Ele acreditou nisso. Então existia aí uma inter-relação. Não quer dizer que toda vez que alguém ficar doente vai ser um pecado. Como nós dissemos, existem as causas naturais, existem as epidemias, existe o herdar a doença de alguém. Então aí não foi porque o pecado da pessoa foi que gerou essa doença, né? Agora o pecado de Adão sim, que abriu a porta para entrar. E o pecado passou a todos os homens. Você aceitou Jesus, o pecado foi embora, mas você tem que tomar cuidado para todo dia pedir perdão a Deus. Você pecou, pede perdão, largue o pecado, combate o pecado, não vive em pecado, porque se você viver em pecado, as doenças vão te pegar. Então, expande o pecado, combate o pecado, peça perdão a Deus e abandone, deixe, confesse e deixe o pecado. No tópico 2 aí nós temos a ação de Satanás. É um fato bíblico que toda doença e enfermidade existem como consequência da entrada do pecado no mundo. Gênesis 2,17. Por outro lado, a Escritura mostra também que há enfermidades que vêm por conta do julgamento de um pecado pessoal. 1 Coríntios 5,5, 11 e 30. Enquanto outras, como demonstra Lucas, estão associadas à ação de Satanás. Lucas 13, 10 e 11. Embora nem toda doença possa ser atribuída à ação de demônios, todavia, esse era o caso aqui. Quando confrontou o chefe da sinagoga, Jesus deixou claro essa verdade, Lucas 13,16. Jesus demonstrou seu poder sobre enfermidades e sobre aquele que causara, Satanás. Então, veja bem, pode uma enfermidade vir porque você cometeu um pecado.